E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês. Como eu sempre falo, esse aqui é o Pintor Informação. Logo pra você de manhãzinha já está ciente do que está acontecendo com o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui novidades sobre o novo São Januário, né? As coisas estão andando. Também CPI no futebol brasileiro. Será que vai rolar novamente? E nomes com possibilidade de vir para o Vascão. Mas tudo isso daí, galera, depois da vinheta. Pintou Informação. E este é o Pintou Informação, é o oferecimento aí da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros, a única casa de aposta nacional entre as três principais do mundo. Atendimento 24 horas, o recebimento é rápido via Pix, então aponte aí a câmera do seu celular no QR Code que está próximo ao Mumu aí, faça seu cadastro, faça seu primeiro depósito e aposte sempre com responsabilidade, que dinheiro é coisa séria, beleza? Mumu, tamo junto aí, meu irmão. Vamos trazer algumas informações aí pra rapaziada. Bom dia, Digão. Bom dia, rapaziada. Tamo junto. É isso. Vamos trazer informações aqui, né, do nosso Vasco. Como você disse aí na chamada, sobre a primeira aí, sobre potencial construtivo, né? Ontem à noite a gente colocou isso no nosso Twitter aqui, ó, potencial construtivo de São Januário. O presidente da Câmara de Vereador do Rio de Janeiro, o vereador Carlos Caiado, marcou para a próxima terça-feira, dia 19/3, às 14 horas, reunião com vereadores vascaínos para discutir o projeto de lei do potencial construtivo de São Januário. A ideia é fazer um grupo suprapartidário de vereadores para levar o projeto adiante, né? Começou aí, né, Digão, aquela situação de que vai começar a ser analisado para poder passar pelas comissões, acelerar para aí sim ser votado. Acho que agora, com esse pontapé, juntamente aí com o presidente da Câmara, eu acho que as coisas vão começar a andar um pouco mais rápido. É isso daí, cara. A gente tá avaliando direto isso daí, a gente tem informações aí, né? Como essa daí que a gente recebeu e a gente logo lançou pra rapaziada. Essas informações que vêm aí, que a comissão em si, os vereadores que lá estão aí no Rio de Janeiro, vê com bons olhos, né? E eu acho que não vai ter empecilho nenhum. Quando você fala aí de ter uma super partidária, né? Uma reunião super partidária, quer dizer que supra partidária, quer dizer que não vai ser por ideologia, nada disso, apenas apresentar o projeto que vai ser apresentado aí para dar seguimento. Quanto antes isso puder ser lançado, melhor, né? Porque lembrando que esse ano é um ano político e a gente tá de olho, né? A gente não pode deixar a peteca cair, né, Mumu? E é importante que acaba com aquela narrativa de que cada político vai puxar para o lado do seu partido, vai querer fazer política com potencial construtivo. Foi importante aí essa decisão de tomada do presidente, né, da Câmara, para poder agilizar e não ter essa situação de puxa para lá, puxa para cá, eu sou o pai da criança, não, o pai da criança é fulano de tal. Então foi importante essa atitude aí para centralizar tudo dentro dessa reunião e dali em diante a gente vê algum resultado em relação ao potencial construtivo. Ô Mumu, você falou uma parada aí, cara, que era preocupação nossa, né? A gente, por algumas vezes nas nossas reuniões, a gente tava falando, pô, cara, será que vai ter alguém que vai querer ser o pai da criança que pode acabar atrapalhando? Pelo visto não, cara, pelo visto as coisas estão andando para o bem não só, né, do Vasco, que vai ter um estádio bacana ali, acho que vai ter até um pouco mais de 50 mil, eu espero, né, eu acho que tem que ter um pouco mais de 50 mil, mas também ao redor ali de São Januário, né, cara, as comunidades que ali estão, os trabalhadores que estão ali, quem vai a São Januário frequentemente, sabe que no dia de jogo, aquilo ali movimenta muito a economia daquela região, então acho interessante que isso daí possa fazer uma reformulação em toda a área ali, e vai ser legal. Vai ser um marco desses políticos, desses vereadores, do prefeito, para toda aquela área. Então vai ser interessante, eles podem entrar, né, querendo ou não, para a história ali desse marco aí do novo São Januário. Vamos trazer aí, cara, falar em política, né, cara? O baixinho aí tá armando uma nova CPI pro futebol brasileiro, hein? Verdade, tá aí, é desse jeito, cara. Bora lá, tá aqui, ó, no jornal o Globo, né?
Tá aqui, ó. Senado repete a Câmara e terá CPI para investigar apostas esportivas. Presidente da Casa leu o pedido do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e a partir de agora, líderes podem indicar membros. Começou aí, né, mais uma corrida sobre CPI do futebol no Brasil e muito relacionado a essa situação de casas de apostas e tudo isso. Tem outro fato aqui, para a gente poder trazer, que também é relacionado a esse assunto. Digão, tá aqui, ó. O Vasco Esportes colocou o seguinte: o Senado do Brasil criou uma comissão parlamentar de investigação. Objetivo: informar-me sobre manipulação de resultados no futebol no país. A apresentação foi feita pelo Romário, o ex-campeão mundial pela Verde Amarela. O argumento foi uma reportagem feita pela empresa Esporte Radar, que foram analisadas operações suspeitas em casas de apostas. 109 partidas de 2023 foram questionadas. A investigação durará 180 dias. Digam, o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. 109 jogos, cara. É muito jogo, hein? Meu irmão. É muito jogo, cara. É muito jogo. E essa informação, né, tipo, saiu ontem e já tá começando rodar, né? Não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Esse que você trouxe aí é um jornalista argentino, bem conceituado lá, já trouxe essa informação. E isso, cara, não sei se você chegou a ver o Twitter do Romário, Sim. que ele falando, né? Falando sobre isso daí, falando que é um esporte que não pode ser manchado, que ali gera muito emprego para muitas pessoas. E o que a gente vê, né? A gente vê não apenas em aposta esportiva, porque tem, né? Tem. E lembrando, gente, o culpado não é casa de aposta, tá? Sim. O culpado não é casa de aposta. Casa de aposta tá ali, né? É uma o culpado empresa. é quem utiliza de má fé para usufruir dinheiro dessa forma. Entendeu? Tem que saber separar as coisas. E eu vejo que o Romário está fazendo uma parada aí que muita gente dentro do Brasil e dentro do Senado deveria fazer há muito tempo. Não apenas disso daí. Em outro aspecto também, envolvendo até mesmo a CBF aí, que eu vejo que tem muitas maracutaias, amor. Não, e nesse caso, né, as casas de apostas às vezes são até lesadas, né? São, Porque, querendo claro, ou não, pô. ela acaba perdendo dinheiro ali por alguma situação feita dentro do campo ali, de algum tipo de armação. Então, assim, é sempre bom de pontuar quem são realmente os culpados, né, desse sentido. E eu vou trazer aqui para você a fala do Romário, vou colocar aqui na tela para a gente ver. E tá aqui, ó, o Romário no seu Twitter colocou o seguinte: hoje no plenário do Senado, falei mais uma vez sobre a importância da CPI de manipulação de resultados. Coloco em destaque a luta para garantir a integridade do futebol. A instalação da CPI é um passo crucial para investigar uma teia complexa de apostas, fraudes e manipulações que atingem jogadores, clubes e a credibilidade do esporte. Recentemente, o Esporte Radar destacou o Brasil como líder global de fraudes em apostas. Líder global. A gente é liderança no Brasil, no mundo. É o number one. Em relação a essa situação. Aí, cadê? Líder global. Aqui. Aí tá aqui, ó, em casa de aposta. Um título que nenhum de nós se orgulha. Como amante do futebol, não podemos ficar indiferentes. Esse esporte vai além dos campos e torcidas. É um ativo simbólico e econômico para o nosso país. Milhares de empregos dependem dele. As assinaturas necessárias foram coletadas, o requerimento apresentado em plenário e agora aguardamos a indicação dos blocos e partidos para iniciar os trabalhos. Como brasileiros e apaixonados pelo esporte, temos o dever de preservar a essência do futebol, livre de corrupção, manipulação. Vamos em frente. Então tá aí a fala do Baixinho, né, do Romário em relação a esse assunto. E assim, cara, eu acho super importante, tem que sim correr atrás dessa situação para poder ver aonde está tendo essas irregularidades, para assim, a CPI ali chegar e fazer o seu papel. Prender quem está errado, né? De certa forma, se tiver alguma empresa, aí sim,
né? A gente tem que deixar os dois lá. Se tiver alguma empresa, alguma casa de aposta envolvida também, ela também tem que ser punida. E Tem que assim, ter cara, penalidade, claro. é isso aí. Então eu acho que é importante, né? Enquanto tem gente aí pensando em votar, tem gente pensando em trabalhar. Mas alguns É, entendedores vão entender. Então, assim, é, cara, eu achei super importante, cara, essa ação do Romário, né? Não só dele, né? Mas de todo o plenário das assinaturas, para a gente poder, cara, dar credibilidade ao nosso futebol, que é importante. Cara, a gente vê aí, né? Não tem nada relacionado, mas o John Textor, né, o CEO do Botafogo também, falou alguns dias atrás em relação a isso, disse que tinha algumas provas. Então é importante a gente dar clareza e transparência para o torcedor e para o cliente, né? Porque o torcedor de futebol é o cliente daquele espetáculo. e tem aquilo, né, cara? O Romário botou um ponto aí que eu posso dizer mais, pô, a criança, né, vê o futebol aí como uma esperança para para a família, por tudo isso daí. Nós torcedores, a gente, pô, acompanha futebol desde que é garoto e vê que pode ter e tem, né? Não apenas pode ter, tem maracutaia envolvido aí com gente que, por sua ganância, né, quer usufruir e aproveitar de certas situações. Isso mancha, né, cara? Isso mancha aí e faz o que a gente gosta tanto, que a gente acompanha tanto há muito tempo, ficar com descrédito, né? Ficar com descrédito, jogador aí que foi banido, jogador que, né, não pode atuar mais no futebol brasileiro, muitos banidos do futebol, né? E eu acho que se fizer a CPI sendo concluída, eu acho que vai ter peixe grande na parada. Não é apenas times pequenos, vai ter peixe grande aí. E aí eu vou querer saber se tendo peixe grande vai ser punido também. E eu espero que seja punido também, independente de quem seja o time. Se o Vasco estiver envolvido nisso aí, tem que ser punido também. O Flamengo tem que ser punido, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, todo mundo tem que ser punido, porque isso daí é uma coisa que é inadmissível acontecer. Então, parabéns aí ao Romário pela atitude, que dê tudo certo aí, que consiga trazer luz, né, e clareza aí sobre esse assunto, a CPI do futebol brasileiro aí. E lembrando, você falou uma parada verdade aí. Abre o olho em CBF. O texto tá aí, doidão. Abre o olho. Mumu, vamos lá, cara. Vamos trazer aqui esses nomes aí com possibilidade de vir para o Vasco nessa janela caseira, né, cara? É isso aí. O Lucas Pedrosa já tinha falado sobre isso há uma semana atrás, sobre o Marlon Freitas, e voltou à tona o assunto do volante lá do Alvinegra, do Botafogo, nosso co-irmão aqui do Rio de Janeiro. O Luiz Colina retuitou aqui, linkado com o Pedrosa, o seguinte, ó. O Vasco prepara uma oferta de empréstimo com obrigação de compra para contratar Marlon Freitas em abril, quando abre a janela de transferência doméstica. O jogador já sinalizou positivamente ao interesse do Cruz Maltino, mas o Botafogo não irá se desfazer do atleta facilmente. Ramon Dias e sua comissão técnica já reforçaram o desejo de ter Marlon mais de uma vez. Alexandre Matos, juntamente com o Lúcio Barbosa, já trabalham no convencimento do investimento junto a 77 Partners. Cara, tem um detalhe aqui dessa notícia que me incomoda um pouco. Esse fato de que o Vasco irá preparar uma oferta de empréstimo com obrigação de compra. Vou deixar aqui a minha opinião. Cara, o Botafogo não irá se desfazer de um jogador por empréstimo por opção de compra. Desculpa. É minha opinião. Não estou dizendo que a informação esteja errada, tá? Vou deixar aqui uma opinião minha particular. O jogador é importante para o time do Botafogo. O jogador sinalizou positivamente? Sim, ok. Mas ele tem contrato com o Botafogo. E o Botafogo também não vai se desfazer de um jogador simplesmente porque o cara não quer isso ficar. Então, assim, cara, eu acho que para que o Vasco consiga contratar esse jogador, o Vasco vai ter que ir para comprar ele. Eu não estou dizendo que tem que comprar ali 100%, pode comprar 50%, 60%, 70%, mas eu acho que essa situação de o Vasco ir lá com a oferta de empréstimo, né, com a obrigação de compra, eu acho que o Botafogo não vai querer facilitar, não. Tipo assim, o Vasco já teria a obrigação, ok, iria pagar um dinheiro aqui, ia ter que ser obrigado a pagar lá na frente. Mas o Botafogo não ia ceder um jogador para que esse jogador possa jogar contra o Botafogo futuramente, daqui a alguns meses, no Campeonato Brasileiro, e quem sabe aí numa Copa do Brasil. A gente sabe que o Vasco pode, né, ter conflito
confronto contra o Botafogo. Então, assim, na minha opinião, acho que ele só sai do Botafogo por Vasco por venda direta, não por empréstimo com obrigação. Mas aí deixa a sua opinião aí e a rapaziada Cara, do chat também. Eu tô na tua, cara. Eu tô na tua aí mesmo, cara. É tipo assim. Claro que a informação do Pedrosa, um jornalista mega sério aí, mas essa parte aí tá me pegando também, tá? Porque não faz muito sentido, né? O Botafogo reforçar um rival que pode ter um confronto, querendo ou não, direto na Copa do Brasil, que é o principal campeonato financeiro, né? Hoje no nosso país, né? Até mesmo na América Latina. Eu acho que ou o Vasco vai lá e investe e compra esse jogador, ou se não, pega por empréstimo para depois devolver o coisa. E mesmo assim, eu não sei nem se o jogador tá tendo. Se não está jogando no Botafogo, né? Eu nem sei disso daí. Sinceramente, eu não tô por dentro. Mas eu acho que tá meio estranho. Tá meio estranho a forma da negociação. Tanto é que tem o próprio Pedrosa, né? Ele informou que caso não aconteça a negociação, não é isso, Mumu? O Vasco, no meio do ano, vai buscar um outro jogador. Traz aí pra gente aí quem é esse jogador. É o Cuejá, né? O próprio Pedrosa disse que possivelmente poderia o Vasco ir atrás do Cuejá, porque por meio do ano ali a janela poderia, de certa forma, facilitar essa negociação. Então, assim, se o Vasco não conseguir o Marlon Freitas agora, possivelmente lá na frente, possa ser que o Vasco tente novamente o Cuejá, algo que aconteceu, né, uma especulação aqui no início desse ano. Até então, o Al-Shabaab não teve interesse de venda do atleta, mas quem sabe por meio do ano aí o Vasco vindo com uma proposta boa, o Vasco consiga contratar. Lembrando que o Ramon Dias, na última entrevista, disse, né, que a cereja era o volante. Quem sabe essa cereja não poderia ser o Cuejá. Mas aí é algo que vai ser negociado pro meio do ano, ali quando a janela abrir, lá em julho. Então, assim, vamos aguardar. Mas em relação ao Marlon Freitas, tá sim, tá, Digão, tá jogando, é titular do Botafogo, só que, na minha opinião, só vem mediante a compra. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Rapaziada, deixa aqui no chat, o que vocês acham? É importante o comentário de vocês. Vale a pena? Tudo que a gente falou aqui, né, desde o potencial construtivo, da CPI, deixa aqui nos comentários, é importante para a gente saber o que você, do outro lado, está achando desse vídeo e das informações. É isso aí, eu quero saber se vocês acham que vale a pena o Marlon Santos, né? Marlon Santos. Freitas. Marlon Freitas venha para o Vasco. Vocês acham que pode ser? Claro que eu acho que a galera vai falar que sim, né? Pelo que a gente tem neste momento aí, o Zé Gabriel. Eu quero saber aí de vocês aí se seria algo positivo ter este jogador ou aguardar para o meio do ano e trazer um jogador mais qualificado aí. Ô, meu amigo Mumu, tem algum outro nome aí para poder botar aí para a galera? Tem sim. O pessoal na torcida vascaína lá, o Léo, né? E o pessoal que apura lá juntamente com ele, colocou assim, exclusivo. De acordo com a nossa apuração, com informações que informamos na live, alguns jogadores do Nova Iguaçu chamaram a atenção do Departamento de Futebol do Vasco. Diante disso, o treinador Ramon Dias vai avaliar 3 nomes do Nova Iguaçu nesse segundo jogo, no caso aí, na semifinal, que podem reforçar o CRVG. O primeiro nome seria o Xandinho, de 26 anos de idade, que foi revelado pelo Olaria, o Bill, de 24 anos de idade, que foi revelado pelo Flamengo, e o Carlinhos, de 27 anos de idade, que foi revelado aí pelo Corinthians, né? O pessoal lá na torcida trouxe essa informação que o Vasco poderia estar de olho nesses 3 jogadores aí que jogaram contra o Vasco lá na Taça Guanabara, ganharam da gente. Depois disso, jogaram contra a gente agora na primeira jogo da semifinal, empatamos, um jogo difícil, onde o Vasco sofreu bastante. Jogou nada, né? A gente sabe que o gol foi impedido, estava impedido, era fato, a linha foi traçada totalmente errada, mas não justifica o jogo que o Vasco teve. Horrível, muito abaixo, entendeu? Mas acabou empatando ali, porque um gol que não poderia valer, acabou valendo. Mas aí tá os nomes. O que você acha? Xandinho, 26 anos, Bill, de 24 anos de idade, ou Carlinhos, de 27, ou os 3? Fala comigo. Pô, cara... Cara, sinceramente, mano, eu sou daquele tipo do cara que menos é mais, né, mano? Eu não sei se... Isso é o nome de um grupo de Sim, Pagodão, muito bom, por sinal.
Mas, cara, eu sou daquele tipo de cara que pensa que não adianta você trazer quantidade que não vá resolver o seu problema, entendeu? A gente tá falando aí de jogadores que hoje são destaques, né? Pode dar certo? Óbvio que pode dar certo. Pode ir pro Vasco e dar certo. Mas trazer eles como salvação, não. Tem que trazer eles como ali para compor elenco, achar que tá faltando jogadores e ele conquistar ali a confiança do treinador e garantir. Eu, sinceramente, sei lá, cara, eu acho que eu esperava aí, infelizmente, eu esperava pro meio do ano e trazer jogadores que realmente vão resolver nossos problemas, entendeu? Eu não sou desses que quer a quantidade de jogador, eu quero qualidade de jogador, como foi feito na segunda janela do ano passado do Vasco. Olha, na segunda janela do ano passado veio jogadores aí que realmente salvou o Vasco da segunda divisão. Eu espero, né, era para ter feito nessa janela, aí eu não vou questionar valores que foram gastos nessa janela, mas sim que era para ser feito nessa janela, trazer jogadores que pudessem resolver, preencher lacunas que o Vasco necessita. Tanto que você mesmo pegou e falou aí na coletiva, que você estava lá, né? Na coletiva, o Ramon pegou e falou que, pô, aquela cerejinha no bolo ali, a volância, isso daí tem um bom tempo, né? Que o Vasco está buscando essa volância aí desde o ano passado. E não foi, né? Nem nessa janela. E quem sabe na próxima janela aí o Vasco possa trazer, né? Então, a gente está falando aqui sobre 3 jogadores do Nova Iguaçu, correto? Sim. O Xandim, o Bill e o Carlinhos. Isso não estava nem em pauta, aí eu me lembrei de 2 nomes que foram falados ontem, que o Internacional não tem mais interesse, não vai estar, nem treinaram lá no Internacional esses dias. Tem essa situação aqui relacionada do Inter, ó. Gabriel e Depena. Esses 2 jogadores não treinaram com o Inter, já está dispensado ali, vão ficar encostado para poder abrir negociação aí com qualquer outro clube. Para você, seria também viável esses nomes ou não? Porque, tipo assim, seria um pacotão de 5 jogadores, né? 5 jogadores. Então, sinceramente não, Mugu. Por exemplo, o Depena é um nome que até pode me agradar, mas eu não vou tarjar ele como solução dos nossos problemas também. Sim. É um bom jogador, ponto, que pode agregar, ponto. Sim. O Gabriel é a mesma coisa, eu vou te fazer uma perguntinha. Você confia, com todo respeito, tá, Deluca? Com todo respeito do mundo. Mas você confia no Deluca no time do Vasco? Não. E ele ficou o quê? 1 ano sem jogar, correto? Sim. O Gabriel também tá 1 ano sem jogar. Você vai confiar no cara que tá 1 ano sem jogar? Tá entendendo? Cara, o Gabriel, ele não me transmite confiança suficiente pra chegar assim, vai ser o dono da posição. Tá entendendo? Cara, o Deluca, pra mim, assim, todo respeito à pessoa, tá? A gente tá falando aqui do futebol, campo, bola, dentro do campo. Não a pessoa dele, o pai, o Isso, marido. não, longe disso. A gente não ataca CPF de ninguém. Pô. Tipo assim, cara, eu não entendi porque que o Vasco contratou o Deluca do Bahia. O Deluca no Bahia não jogava quase nada, era um jogador muito abaixo da média. Ele tava vindo de um ano ruim pra caramba, né? No Bahia, lá na Série B, que o Vasco estava junto com o Bahia. O Vasco e o Bahia sobe, o Bahia se desfaz, o jogador Vasco contrata. Vem meio naquele pacotão ali que o Paulo Braxi poderia trazer, de jogadores que a 777 não precisava dar o aval, foi basicamente isso. E aí depois vem o Carrabarral, vem o Michael, que acabou dando certo, pô, o Juan Cruz, entre outras coisas. Então, tipo assim, cara, eu me preocupo com esse finalzinho de janela, e agora com essa abertura da janela doméstica, porque a tendência, e não é o caso do Alexandre Matos, tá? O Alexandre Matos geralmente não tem esse tipo de perfil, mas acontece muito, né, dos executivos de futebol querer fechar algumas lacunas e trazer alguns jogadores, né, a mais, cara, e tipo assim, uma aposta, vou colocar aqui para ver qual é. Pode dar certo? Pode. A gente tem o caso do Michael, que deu muito certo. O Michael deu certo. Foi um cara que veio meio que nesse pacote aí, embrulhado com um monte de gente. Deu certo. Mas o Juan Cruz não deu, o Carrabarral não deu, o Deluca não deu, entre outros. Entendeu? Que acabou dando. O Jefferson veio fazer o que no Vasco ano passado? Robson Bambu, o Jefferson. Então, tipo assim, cara, eu me preocupo muito. Espero que o Alexandre Matos tenha tranquilidade e paciência, entenda o momento. Se o técnico do Vasco, a comissão técnica, ele entender que esses jogadores podem agregar, quem somos nós para dizer que não? Eles que estão lá no dia a dia. Agora,
a gente olhando de fora, analisando, eu acho muito difícil de eles agregarem muita coisa aí ao Vasco da Gama. Mas vamos aguardar. Isso aí vai depender muito. Vamos aguardar. Tipo assim, muita gente fala pra gente fazer a avaliação da janela, né? Até aqui, a janela, de certa forma, me agradou. Não é por causa de 2 jogos que a gente vai crucificar, mas, pô, o Vasco teve quantos jogos aí até o momento? Não é por conta de 2 jogos, a gente sabe que precisa de mais. Precisa de mais, mas os nomes que vieram aí, eu não tenho nada contra. O Adson, eu acho que vai ser um jogador muito útil, né, pro Vasco esse ano, e quem sabe ele pode estourar de vez aí e ser o grande jogador pela ponta ou até mesmo na meia ali. João Vitor é um bom zagueiro, né? Falta ele um pouco mais de expertise, mas isso daí é com o tempo que ele vai pegar em ritmo de jogo. Então, cara, eu não vou avaliar como uma péssima janela. Gostaria de mais, mas péssima janela pra mim não foi. Não vou avaliar em 2 jogos. Eu também não acho que é uma péssima janela, mas não é uma janela que me agradou por completo. Vou deixar dessa forma. Você esperava mais, correto? Sim, eu esperava que as lacunas que o Vasco tem hoje, ele tinha no início do ano passado. Isso, e não foi preenchido ainda, né? Não foi preenchido, entendeu? Então, tipo assim, não me agradou, mas que é uma janela horrorosa, ruim, péssima, não é. A gente tem bons valores, bons jogadores que chegou. O Aldames, você vê aí um cara que chegou, aqui refutado pela torcida, não, que vai chegar aqui, é o refúgio lá do grupo 777. O cara tá jogando bem aqui, a beça. Mas em 2 jogos deu ruim pra todo mundo. O time do Vasco em 2 jogos ninguém jogou. Nem o Payet, que é o cara, não conseguiu desenvolver o futebol dele. E alguma coisa acabou não dando certo. Então, assim, a janela do Vasco, para mim, é razoável, regular. Poderia ser muito melhor? Poderia. Mas também não foi aquela coisa horrorosa como gostam de pintar. Mas é isso. Tem aí, né, o restante agora da janela doméstica. Vai se abrir em julho a janela, né, do meio do ano, ali, acho que é dia 12 ou dia 3 de julho. E aí sim, o Vasco vai ter a oportunidade de fazer contratações, igual fez no ano passado. Eu espero que a correção de rota ela seja menor. E eu já creio que vai ser menor. Eu confio muito mais no trabalho de quem está à frente, treinando, que é a família Dias, do que, de certa forma, no que tinha anteriormente lá atrás, que era o Barbieri, com todo respeito à pessoa dele, mas, para mim, no Vasco, não deu certo. É isso daí, cara. Galera, quero saber a opinião de vocês, então deixa aí o comentário aí pra gente, deixa seu like, se você chegou até aqui, deixa seu like que é muito importante, se inscreva no canal, comentem bastante, recomenda aí para os seus amigos vascaínos nos seus grupos de WhatsApp, né? O canal Podcast Cruz Maltino, agradecer mais uma vez aqui, concluímos 32K e 33K, 33 mil inscritos aqui no Podcast Cruz Maltino. E deixa eu soltar uma fofoca aí pra você, então, Mumu. Só entre a gente, tá? Hoje, às 18 horas, tem uma live especial lá na loja Gigante da Colina de Bangu. Nosso parceiro, nosso patrocinador. E dizem que vai ter uma surpresa. Dizem por aí que vai ter uma surpresa. Falar que nem meu amigo Jonathan, né? O meu amigo Jonathan falando, em boca de Matilde. Dizem em boca de Matilde. E dizem que a surpresa é boa. Então, você que tá aqui, não perca às 18 horas, falar baixinho para ninguém ficar escutando, tá? Não perca às 18 horas a live raiz, tá? Porque vai ter surpresas aí. Mas durante o dia tem o Almoça Vasco, aí você também não pode perder, que tem aquela bancada sensacional, né? Então, não marque bobeira aí, acompanhe o dia a dia do Podcast Cruz Maltino, beleza? Mumu, te aguardo aí às 12 horas no Almoça Vasco. Tamo juntasso, meu irmão. Show de bola, Digão. Tamo junto, rapaziada. Tenha um ótimo dia pra vocês aí. Fique com Deus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Daqui a pouquinho você vai olhar essa cara feia aqui novamente. Meio-dia no Almoça Vasco. Pra gente poder falar mais um pouquinho de Vasco da Gama. E lá eu vou fazer uma erratazinha em relação à situação que eu estava conversando no Twitter com um rapaz. Eu vou fazer uma erratazinha, mas só no Almoça Vasco. Vamos que vamos. Ao vivo é mais gostoso, né? Galera, tamo junto aí. Forte abraço, Mumu. Tamo junto, galera. Até meio-dia. Aguardo vocês lá, hein? Abraço. Pintou informação.